shrug your shoulders when you get older. Yeah, things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you'll never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you got to hear me now. Muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez, e hoje eu tô aqui num lugar muito especial em Porto Alegre, na Benjamin Hosteria Moderna, que é um projeto especial que eu fiz aqui para o pessoal do Belmondo em Porto Alegre. Quem me procurou foi a Cris, né, Cris? Sim. A Cris me procurou dizendo que eu tinha sido indicada para fazer um projeto de cozinha e que eles tinham um desafio aqui, que era fazer um restaurante para o pessoal da família Zafari, em homenagem, os filhos queriam fazer um restaurante em homenagem ao pai. Então a parede acaba sendo uma oportunidade de a gente explorar um pouco também a história da família. Nós temos fotos do pai quando era novo, no interior, com os amigos, da empresa quando estava começando, né? Olha que linda aquela foto Zafari. E daí tem algumas fotos da cidade também, algumas fotos de alguns empreendimentos da Belmondo, tudo vai contando essa história, né? Inaugurações, o pai e a mãe na inauguração. Quando eles E mostra pra gente a sala em homenagem à sua mãe. Claro. Que tem fotos da sua mãe. A sala ficou Regina, porque a mãe é Tânia Regina. E daí aqui a gente tem algumas fotos da mãe, também a família do pai, na região de Erval Grande, a mãe de São Marcos. E a gente tem algumas fotos dela com os pais, com o irmão, o tio, com a gente, que acaba compondo a nossa família, né? Então é um espaço super importante, a gente diz que ele está no coração do restaurante, não por outra razão, né? O que eu acabei de te falar? A física quântica mostra que o coração conta muito mais que o cérebro, muitas vezes. Olha, o restaurante está lindo, está maravilhoso, a sala é agradabilíssima, né? Obrigado. Parabéns pelo Obrigado investimento pela e por parceria, tudo. gente. Imagina, eu que agradeço. E agora estou aqui no espaço do Bruno, do chefe Bruno Hoffman. Estamos aqui no espaço do Bruno, que foi o espaço que nós acabamos de falar para vocês, que nós projetamos juntos, né? E aí, Bruno, mostra um pouquinho pra gente essa cozinha. Olha, o que eu acabei de falar, que nós rodamos a ilha de cocção, né? Giramos aqui a ilha, foi primordial, né, para a estrutura. Então, hoje eu tenho uma cozinha muito funcional, né, que é literalmente tá tudo à mão. Então aqui eu tenho o passe, né, onde a gente monta todos os pratos e já expede para o salão. Aqui eu tenho uma praça fria e a confeitaria, então elas se interligam e se ajudam. Então isso tudo, as pessoas não precisam dar nenhum passo desnecessário. E eu tenho dois lados de cocção, sendo um dos fornos e proteínas, né, onde eu tenho forno a carvão, e o outro lado das massas, onde a gente tem uma chapa francesa que roda todas as massas. Então, tudo muito funcional, tudo muito à mão. Então, querem conhecer? Com certeza, a gente pode entrar? Claro! Vamos lá. Agora eu e a Cris vamos invadir o santuário do chefe Bruno. Vamos lá, Cris? Bruno, estamos invadindo aqui o seu santuário, a sua cozinha. É isso aí, aqui que a gente roda tudo basicamente de cocção, então precisa ser bem funcional e ficou, né? Ficou funcional. Agora, Bruno, eu preciso fazer um parênteses aqui. Você estava falando do Vulcano, do equipamento que você usa carvão, e eu provei, eu tive o prazer de provar o Angus. Meu, é impressionante. Olha, quem for de Porto Alegre, venha. Quem não for de Porto Alegre, quando estiver em Porto Alegre, não pode deixar de vir, porque assim, é dos deuses, sabe? Impressionante. Eu aqui
estou com uma amiga que já eu vou mostrar para vocês. Nós resolvemos provar 2 sobremesas do cardápio, porque o cardápio chama, e dividir. Uma sobremesa é a torta de ricota com pistache. É impressionante, é cremosa, é incrível. E uma outra sobremesa que a minha amiga fez um pouquinho de careta quando leu, que falou assim, azeite manjericão num sorbet de frutas vermelhas. Aí que tá. E assim, incrível. Então assim, eu falei pro Bruno, quando eu terminei, pra Cris, como o chefe precisa ser talentoso para saber mixar produtos diferenciados e chegar nesse sabor incrível, né? Geralmente a gente tenta o mínimo de intervenção e eu gosto de uma cozinha mais moderna, né? Então eu tento mesclar elementos não usuais. Então isso daí funciona muito para mim, me agrada muito. Então eu acho que se a gente consegue entregar aquele sabor que é gostoso, sabe? Que é assertivo, que você vai ler no cardápio os itens, você vai falar, tô com vontade de comer e vai entregar aquilo só que de uma maneira não usual, pra mim, eu tô cumprindo meu papel. Olha aqui, gente, é uma cozinha que de ponta a ponta a gente tem aproximadamente 6 a 7 metros e a gente consegue fazer a praça quente, o outro lado da praça quente, a praça fria, sobremesa e tudo funcionar. E aqui a gente tem um passe que é para passar todas as panelas para o pessoal lavar, para o pessoal higienizar na área de lavagem. E todos juntos nós decidimos fazer uma área que é o seguinte, esta área pequena aqui, que é uma área prática, né, Cris? Sim. Pra quê? Qual a função dessa área? Eu vou mostrar já para vocês aonde a gente vai dar. É uma área que ela serve de apoio para um atendimento no bar, né, Cris? Perfeito. Para fazer os pré-preparos do bar, a produção do bar. Conta aí pra gente, Johanna. Separar os insumos, abastecimento. Separar os insumos, reabastecimento do bar e dar uma olhada. Nós fizemos a planta na cozinha, como eu estou mostrando aí para vocês, bem funcional, de uma maneira que eu consigo comunicar com a cozinha, eu consigo voltar com a louça suja do bar se eu precisar, e olha só aonde a gente sai, no restaurante e no bar. Então, como a gente fez o layout, a gente consegue com isso fazer um apoio do bar, comunicando com a cozinha e numa porta bem discreta que dá para o salão. E agora eu vou mostrar para vocês o bar, que o bar foi totalmente customizado para esse projeto, né? Conta aí pra gente como é que funciona o bar, qual a funcionalidade. Basicamente aqui a gente fez 2 estações parelhas, né? Então a funcionalidade dessa e daquela são iguais. Então quando a gente tem a casa lotada, a gente tem 2 pessoas trabalhando sem ficar se batendo, né? Então tem os mesmos copos atrás, tem as mesmas estações, que elas são modulares, né? Então a gente consegue trabalhar essas modulações tanto para gelo, quanto para os insumos, quanto para deixar a pia bem otimizada e ter o speed rail bem à mão, né? Para todas as bases de drink que a gente quiser. E atrás, além do back bar ficar lindo, a gente tem todas as nossas reposições e com o auxílio da copinha do bar sempre que a gente precisa de algum item a mais. E olha, para vocês verificarem, tudo tem que ficar no seu lugar. O speed rail, como o chefe falou, para ficarem as bebidas em uso, para ficarem todas as misturas que a gente precisa para os drinks. O gelo a gente pode separar em 2 tipos de gelo ou 3 tipos de gelo. E este apoio aqui para os insumos, né? Finalização. Para finalização do drink. E esse dreno, que é para o barman poder trabalhar, né? E com acesso ao cliente. E Sim. aqui a área de apoio de trabalho do barman, né? Com o nicho para tudo que ele precisa ter dos acessórios dele, né? E aqui para poder lavar o copo. Além daqui, ó, a gente ainda tem essa tábua móvel, né? Que aqui tem um coletor de resíduo, que é facilmente limpo. Então, se eu preciso cortar uma casca, a gente joga para cá e dá para esconder ele durante, né? Então, essa tábua é móvel justamente para isso. E a gente tem literalmente tudo à mão. Inclusive, aqui tem um freezer que é para os gelos especiais. Então, funciona para as 2 estações literalmente no meio, que são aqueles gelos maiores. E aqui fica o final do back bar, onde a gente trabalha um pouquinho a água, café. Então, é para o barback, né, que é a pessoa que mais está volante, conseguir trabalhar sem esbarrar em ninguém. E aqui a gente tem os refrigeradores de apoio do que são os soft drinks, né?
refrigerante, água e o que eu preciso ter de apoio para que o bar fique totalmente autônomo, com aquele apoio na cozinha, sem interferir na operação da cozinha. E ao mesmo tempo coligado à cozinha. Exatamente. E aqui, lembrando que a gente ainda tem o serviço de água, né? Sempre pura. Da Sempre Pura, direitinho aqui, que ele funciona os taps, né? Então a gente consegue puxar já diretamente, a gente não precisa daquele estoque volumoso de água, então a gente consegue fazer esse serviço tudo bem otimizado. E é o primeiro restaurante aqui em Porto Alegre a ter esse sistema de água da Sempre Pura. E como tudo foi customizado, aqui a gente tem uma gaveta própria para borra de café. Já elimina aqui. Já elimina aqui. E para o lixo, aqui dessa parte do café. Tudo customizado. E além da cozinha, né? O projeto do salão não é meu, mas eu preciso mostrar para vocês um pouco do salão, que é maravilhoso. E aqui, olha só, 224 pontos de luz feitos exclusivamente para esse restaurante. Então, e aqui eu queria mostrar, como eu sempre falo em projeto, que às vezes um corredor para a gente faz diferença. E como que a gente pode aproveitar, não é não, Bruno? Uhum. Colocamos as máquinas de gelo. Olha aqui que nós fechamos uma área em alambrado com 50 centímetros, é suficiente para a gente poder fazer a área de bebidas. Tá vendo? Olha como fica prático, parece que não, a gente fala de um corredor apertado. E aqui, olha a parte de apoio das toalhas. Um armário que tem 30 centímetros, a gente faz com a arara apoiar as toalhas para não amassarem, para fazer a troca na mesa. Então, todas as áreas são aproveitadas e aqui as toalhas que ainda não estão em uso. E uma outra coisa que eu queria mostrar, que eu ponho sempre nos meus projetos, é a central separada dos registros de gás. E olha que legal. Identificados. Então, a gente tem sim a válvula geral que a norma pede. Mas a gente tem uma para cada equipamento, devidamente identificados. E se precisar fazer manutenção, eu desligo do equipamento. E não atrás do equipamento. Porque atrás do equipamento eu tenho que ter a dela também, por norma. Mas é aqui que eu desligo para fazer manutenção, quando eu preciso desligar algum equipamento. Ou num momento de sinistro, de algum problema, é perto da saída da cozinha. E assim eu consigo sair, já está perto, tá vendo? Eu consigo sair, desligar no momento de sinistro e fazer a fuga no momento de pegar fogo ou alguma coisa assim. Uma outra coisa que é importante, como a gente tem o vestiário de funcionários num outro nível, é sempre a gente ter um sanitário pequeno, como a gente tem aqui, mesmo que unissex, para o pessoal da cozinha, próximo da cozinha, né? Porque quando a cozinha está numa operação, né, Bruno? Não dá para descer até... Não dá para descer e voltar. Ó, cada cantinho aproveitado, a parte de diluição de detergente, a parte do estoque dos detergentes. E agora vem com a gente que eu vou mostrar para vocês lá embaixo o quanto é importante eu ter uma área de suporte e apoio de pré-preparo para a cozinha. Obrigado. Faça as outras. Agora eu vou mostrar para vocês aquela área a mais que, como eu acabei de falar para vocês no início do episódio, nós brigamos por mais área. Então aqui, olha, dá uma olhada. Nós temos uma área própria para confeitaria. Olha só. Olha, pegamos aqui a nossa amiga em surpresa, preparando aqui. Olha, a parte da confeitaria, né, Bruno? Importante falar, uma área refrigerada nos ajuda para inúmeros processos, inclusive confeitaria, panificação. Exatamente. Uma área refrigerada, uma máquina de sorvete excelente aqui, porque o Bruno faz o próprio sorvete, né, Bruno? Exatamente, tudo feito aqui. Tudo feito aqui. Então, uma área de sorvete feito aqui. Essa circulação própria para ter o recebimento de mercadorias. Então, a gente recebe as mercadorias. Aqui faz uma triagem inicial das mercadorias que são recebidas. Depósito, câmara. E dá uma olhada aqui. Muitas vezes a gente fala, mas o depósito é pequeno. 6 metros quadrados, o que você vai conseguir de 6 metros quadrados? Dá uma olhada, eu apresento a vocês o Will, que trabalha aqui no recebimento. Então, 6 metros quadrados, olha quanta coisa dá para colocar. Então, como negociamos a área, como eu falei para vocês,
Aqui a gente conseguiu colocar 2 câmeras e 3, né? 3 câmeras. Três, né? É verdade, nós temos Tem uma uma que interna. entra na outra. E 2 refrigeradas. Ah, e isso é outra coisa importante que eu ia falar. Eu sempre defendo que eu tenho que ter 3 temperaturas, porque eu tenho os produtos a menos 18, produto a 0 e produto a mais 5. Mais 5 eu coloco hortifruti e laticínios. Se eu colocar hortifruti e laticínios a 0, eu estrago todo o hortifruti, eu queimo as frutas. E aí se eu coloco proteínas a mais 5, eu corro o risco de proliferar bactérias. Então, a gente tem que ter separado por produto e por temperatura. E aí nós temos então aqui, como eu mostrei, recebimento, né? Aí eu tenho depósitos e câmaras, a triagem, aquela área de confeitaria e aqui uma área própria para panificação, né? E massa. E massas, né? Uma massaria própria para massa. Basicamente aqui a gente tem a área de produção de massas e pães, então a gente tem bancadas de bambu, né, para manuseio direto da massa, nos ajuda. E aqui a gente tem uma área também refrigerada com circulação de ar, para que a gente consiga secar a nossa própria massa fresca. E lembrando que não é permitido madeira em cozinha, apenas o bambu, que a pedido do chefe é próprio para isso. E aqui nós fizemos uma anticâmara para os vestiários, com a parte dos armários, separadinho para os funcionários, e aí os vestiários por sexo em 1 DML, e também conseguimos, com esse acréscimo da área, criar uma área de refeitório para os funcionários, com conforto. Mostra aqui para a gente, Bruno. E aí, com isso, com esse acréscimo, nós conseguimos criar essa área para os funcionários com a pista quente para os funcionários e fria, não é não? A gente tem a parte fria, a parte quente. Isso daqui pra gente foi um upgrade, assim, de todas as cozinhas que eu já passei, era sempre uma necessidade, principalmente um benefício para os funcionários, todo mundo comer quente, principalmente com equipes grandes, né? E finalmente a gente conseguiu, né, colocar aqui uma... E aqui nós colocamos, tá vendo? Ar-condicionado, água, um micro-ondas para quem quiser trazer alguma coisa, geladeirinha para o funcionário. São coisas mínimas que fazem uma diferença enorme. E é preciso dar um conforto ao funcionário. E também criamos aqui, olha, a parte separadinha de lavagem dos utensílios do funcionário. E quando esse ambiente, muito cliente fala para mim, mas o refeitório é uma área que depois fica sem uso. Como a gente tem essa área com ar-condicionado, olha que bonitinho que eu falei para vocês, o manjericão aqui, que eu comi na sobremesa, divina. Quando não está sendo usado como refeitório, a gente usa para algum outro uso específico que precisa de uma área limpa, do ar-condicionado, como a Cris brincou. A Cris falou que são os escravos do manjericão. Mas olha, assim, vou falar para vocês, eu acho que eu não vou sair daqui não, porque o aroma está divino. E o importante também para o conforto do funcionário, que está aqui no subsolo, olha aqui. Uma das coisas que eu defendo muito no meu projeto também, lembra, Bruno? É assim, eu tenho vidro aqui, vidro na área que o pessoal está trabalhando, e daqui, tá vendo? Vocês conseguem enxergar todo o espaço, conseguem ter transparência e enxergar todo o espaço e todo mundo trabalhando. Não tem a sensação de estar todo mundo enclausurado, que isso era nosso... que a gente gostaria de fugir, né? Bruno, mais uma vez, obrigada pela participação nesse episódio, obrigada pela honra em me receber aqui em Porto Alegre. Imagina, a gente estava ansioso para te receber aqui, né, por todo o trabalho que construímos juntos, o quanto você contribuiu para esse projeto, né? Então, a gente fica muito feliz, assim, eu fico muito feliz de poder participar, agradeço e é isso, venha mais vezes. Virei mais vezes e espero que a gente possa ampliar, né? Exatamente. Aí outros projetos também, né? E quem sabe, né? Ah, fechado. Obrigada, Bruno. Deixa eu apresentar para vocês o gerente aqui, Fabrício. O Fabrício chegou aqui no restaurante para abrilhantar ainda mais e trouxe uma experiência, um background grande aí, né, Fabrício? E é tudo especial, o salão é especial, tudo funciona numa sincronicidade muito grande, numa sintonia muito grande, porque eu estava sentada lá almoçando e estava vendo, né? Sim. Você conversando com os rapazes, com tudo. E como que tá trabalhar aqui no Osteria? É ótimo, a gente, né, veio para agregar o trabalho que já estava sendo feito, né? E é mais fácil, né, quando a gente tem um chefe de cozinha que
que te dá Brilhante, né? esse suporte para a gente poder fazer uma entrega de excelência nas mesas. Isso facilita o nosso trabalho, a nossa entrega de todo o dia a dia ali da operação. Né? Parabéns a todos vocês, Muito Fabrício. obrigado. Obrigada.